Salve, salve! Estamos aqui iniciando o segundo episódio aqui do podcast do IEX, o Instituto de Inteligência Existencial. E hoje estamos recebendo aqui como convidado Luciano Freitas, que é terapeuta, constelador familiar, educador físico, fisioterapeuta. Arte educador, né, Luciano? E também escritor dos livros Crônicas do Não Tempo. A gente vai falar um pouquinho sobre esses livros um pouco para o final. E ó, pessoal, esse encontro aqui, antes de passar aqui para ele, para apresentar de hoje, tá bem especial assim, porque ele vai trazer algumas dicas práticas assim de como que a gente pode observar o nosso campo energético, sutil e melhorar ele. Vamos falar um pouco aí sobre constelação familiar, sobre terapias, sobre energia, sobre campos, sobre fenômenos. O cara aqui ele tem uma gama de conhecimento bem bacana aqui nesse campo, assim, relacionado às terapias integrativas, à energia. Então, Luciano, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Como o Paulo disse, trabalho com terapia há mais de 10 anos e trabalho tanto no Sistema Único de Saúde como nas clínicas particulares e vivenciando esse mundo energético através da medicina chinesa, da acupuntura, da constelação familiar sistêmica, exercício do Tai Chi Chuan, da exercício de respiração do Qigong. E isso me trouxe uma sensibilidade, uma percepção sobre esse mundo energético que eu aplico nas minhas terapias hoje. Luciano, sabe como eu sempre lhe vejo assim, eu conheço pelo menos, acho que tem uns 10 anos. Em 2015, a gente trabalhou junto em um centro de práticas integrativas aqui como terapeutas, né? E desde aquela época, a imagem que eu fui construindo ao longo de você, ela permaneceu até hoje, é de um bruxo. Não sei nem se você sabe disso. E é uma das coisas assim que eu quero aguçar assim, que uma coisa que eu sempre admirei em você é que você é um cara que você confia na sua intuição. Confiar no sentido de você explora isso e deixa essa questão da intuição fluir para perceber o campo de uma pessoa como tá, até de um objeto, de um ambiente. Às vezes você entra num ambiente, você para, fica sentindo assim e normalmente traz uma observação sobre o ambiente. Isso é algo que te acompanha desde sempre, que você foi desenvolvendo. Como que é essa história de você observar o campo em volta de você, na sua vida? Bom, isso é uma sensibilidade, né? A gente vai ter vários nomes para isso, mas eu sempre senti de alguma maneira, eu não sabia o que era, claro. A princípio, isso também traz muitos conflitos, né? Na sua adolescência, em ambientes que eu entrava, ficava triste de repente, não consegui me animar e eu achava que era tristeza. Eu fiz tratamentos espirituais, em casas religiosas, até consegui entender um pouco dessa sensibilidade. Existem pessoas que têm essa sensibilidade. A minha sensibilidade especificamente é com relação ao mundo emocional. Eu consigo sentir bastante o mundo emocional do ambiente, de certa maneira. Isso, quer dizer, me afeta, né? Me afeta de diversas maneiras. E depois eu percebi que eu conseguia, dentro dos exercícios terapêuticos, perceber as emoções dos outros, perceber essas emoções dos outros e, dentro das terapias, como eu conseguia perceber, eu conseguia também facilitar dissoluções de problemas emocionais das pessoas, tanto dentro da acupuntura. Então, na acupuntura, por exemplo, eu fazendo curso de acupuntura, eu estava aprendendo a fazer o pulso da medicina chinesa. E quando a gente olha o pulso, existe uma técnica mecânica de olhar o pulso, que é você apertar o pulso e sentir a pulsação. Se ela for forte, nesse ponto vai ser o órgão tal, nesse ponto vai ser o outro órgão. E vai falar um pouco sobre as energias que estão circulando nos meridianos de acupuntura, se está interrompida, se está bloqueada, e que pontos a partir desse exame você pode botar na agulha. Só que a percepção biomecânica é muito difícil. Sim. E quando eu tocava, eu sentia emoções. E aí é que tá, eu via tristeza, e eu sentia as emoções em mim. A emoção no pulso do coração, tristeza no peito. No pulmão, medo, e essas emoções ficavam mais claras. Então, eu aprendi a medir o pulso da medicina chinesa por outra de sinalética, pela sensibilidade que eu tenho.
E aí, como eu fiz muitas vezes, eu comecei a ter certeza. Não, é isso, é isso. E quando eu aplicava os pontos e a pessoa melhorava, então... Tá, mas ó, desculpa interromper, você tá falando aqui de uma questão até física e beleza, você conseguir sentir o pulso aqui, você tem um tato aqui. Eu acho que embora poucas pessoas conseguem desenvolver isso, mesmo acupunturistas e tal, você tem essa sensibilidade, mas eu tô falando principalmente de um campo energético. Não, então... Por exemplo, se você se concentrar, se você apontar a mão para mim aqui, você consegue fazer uma leitura, independente de esteja certo ou não. Você desenvolveu essa habilidade de fazer isso, que poucas pessoas têm essa abertura até para fazer isso, né? Então, mas o campo do pulso é como se eu direcionasse minha atenção aos órgãos da medicina chinesa. Então, eu vou ver os sentimentos dos 5 elementos da medicina chinesa. O seu campo, em geral, aí eu aprendi a fazer várias leituras, porque quando eu abro determinada percepção, eu consigo sentir emoções e sentimentos e intuição, né? E isso, por exemplo, me facilitou no processo de constelação familiar. Claro que na constelação familiar existem exercícios dentro do curso para você desenvolver a sensibilidade de campo. Mas como eu já tinha essa sensação, quando eu entrava no papel de alguém, eu automaticamente era tomado por esse papel. Então, isso fez com que eu aprendesse também a olhar à distância. É isso que eu ia te perguntar. Já aconteceu, por exemplo, de você entrar em um ambiente, não necessariamente num espaço terapêutico, você atendendo a pessoa, mas já aconteceu de você estar com uma pessoa, sentir o campo da pessoa densa, sei lá, depressivo, com tristeza, e pegar isso para você ir ficar com isso? Sim, no começo acontecia muito, até antes de eu perceber que era uma sensibilidade. Quando estava num ambiente de uma pessoa muito triste, eu afundava. Eu fiz uma viagem, fiz uma viagem para a França. Na França teve uma casa que eu visitei de um casal que foi me receber lá. E quando eu entrei nessa casa, eu comecei a sentir uma tristeza profunda. Eu falei, de onde é que do nada? Essa tristeza profunda, depois eu fui percebendo que não era minha, era da mulher que estava lá na casa, cuidando da casa, arrumando tudo, enquanto o marido estava assistindo futebol com amigos. E aquela tristeza estava tomando conta do ambiente, só que ela estava sorrindo. Ela estava servindo um copo de laranja para mim, mas eu percebia que, não, tem uma tristeza muito grande aqui. Eu não sabia ainda nessa época trabalhar com terapias, mas Sim. eu já percebia, né? Então, isso vem de antes, né? Eu acho que muitas pessoas com sensibilidade, elas sofrem choques emocionais em ambientes, na proximidade com pessoas, mas a gente não percebe. Por quê? Como é que a gente percebe isso? Por exemplo, agora eu estou conversando com você, eu estou pensando e raciocinando de forma rápida, mas quando você, de repente, seu pensamento trava, fica lento, você já sofreu um choque energético. Você não consegue pensar direito, fica fugindo os raciocínios. Quando o seu emocional começa a pesar de repente, ou o seu pensamento é tomado por pensamentos negativos que são seus também já, são seus monstros, seus fantasmas. Isso já é uma influência do ambiente que você não estava protegido e acaba acontecendo lá como uma osmose, né? Um ambiente mais denso começa a entrar num ambiente menos denso e você começa a sofrer as consequências disso. Então, a princípio, eu não percebia, eu só sofria. Sim. Mas a partir do momento que você percebe e consegue elaborar estratégias de colocar limites para você não ficar sofrendo essas influências, aí você começa a aprender um pouco sobre você mesmo. E de uma certa forma, na lógica, eu penso que você acolheu, aceitou que existia uma sensibilidade maior e passou a desenvolver essa inteligência existencial. Eu sempre estou trazendo aqui assim essa questão de que, principalmente em tempos atuais, assim, os tempos modernos, em que a gente super mega valoriza a inteligência artificial. Belíssimo, eu uso inteligência artificial hoje para tudo que é possível
do campo profissional que vai trazer, vamos dizer assim, um mínimo de dignidade para a minha vida, que eu vou ganhar tempo. Então, isso aí, assim, acho perfeito. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso esquecer jamais que existe uma inteligência existencial que ela é pretérita, que ela vem antes de tudo. E essa inteligência existencial, ela está justamente relacionada a esse campo de intuição, de percepção, coisa que, pelo menos até então, eu acredito que nenhuma máquina ainda sabe fazer. Ter essa intuição, ter essa percepção, sensibilidade para intuir, para fazer leitura de campos energéticos, porque é um campo sutil de percepção. E eu espero lindamente que nenhuma máquina consiga fazer isso, porque aí sim eu vou dizer assim, pode colocar em xeque, vamos dizer assim, os aspectos humanos, né? Não, o que é essa sensibilidade, senão a conexão com a natureza e com o universo? O que é essa sensibilidade? Se um ambiente me afeta, é porque eu estou sensível a esse ambiente, então eu me conecto com ele. Então o que a medicina chinesa diz? É que nós temos que nos alinhar com a natureza. Quando nós violamos as diretrizes da natureza, nós também nos desarmonizamos. O que acontece, que a gente disse na medicina chinesa, existe uma deficiência do Yin, que é a deficiência do Yin, é a energia Yin, que é a feminina, e a energia Yang, é a masculina. E a deficiência do Yin também é a energia do repouso. Nós, como sociedade moderna, violamos várias leis, que o dia é para a gente ficar em atividade, e a noite é para a gente conseguir descansar e repousar. Nós inventamos luz elétrica, internet, e nós acabamos invadindo o espaço Yin da nossa dinâmica, e cada vez menos a gente consegue descansar. Uhum. A pessoa desaprende a descansar, aí tem insônia, ansiedade. O que significa isso? Significa uma desconexão com os movimentos do universo. A gente se desconecta do dia e da noite, se desconecta das estações, se desconecta do ciclo lunar, se desconecta de tudo. Dos alimentos, porque, por exemplo, essas frases, vamos dizer assim, práticas assim de Instagram, que a gente vê que pelo menos algumas delas assim faz sentido. Se você quer viver mais, viver melhor, comece descascando mais e desembalando menos. Ou seja, comer alimento de verdade. Então, a gente se desconecta do próprio alimento real, verdadeiro, que é o alimento que vem da terra. E tudo isso vai criando um bloqueio na nossa camada, vamos dizer assim, energética. A gente vai ficando mais artificial. Isso ficar artificial adoece. Pois é, exatamente. Eu gosto de pensar assim, sabe? Às vezes eu fico assim visualizando. Meu Deus, a humanidade, como que ela está agora? Quais são, vamos dizer assim, se a gente fosse visualizar o futuro, a tendência, como se fosse assim, tipo tem uma seta, essa seta tá para baixo, tá para cima. Se a gente desse o play e acelerasse ela, que rumo ia tomar a humanidade? Eu não sei exatamente, né? Não dá para prever o futuro. Daria talvez para fazer projeções assim. Mas uma coisa assim que eu fico examinando o que é que poderia, nesse momento atual, assim, auxiliar a humanidade na frente? Se a gente começasse a fazer agora, o que é que... Pensa aí nessa pergunta aí, que eu vou responder também aqui pra gente aqui também. O que é que, se a humanidade fizesse hoje, a partir de hoje, e potencializasse, em 10 anos a humanidade estaria diferente, mais próspera em todos os sentidos. Essa inteligência existencial tivesse mais desenvolvida, o nosso sistema educacional tivesse melhor, a desigualdade social diminuísse, as pessoas estivessem mais prósperas, felizes, mais próximas de Deus, no sentido existencial mesmo, energético, né? Então, algumas coisas que eu visualizo. Então, vou dizer aqui de forma bem simples. Colocar as crianças para meditarem desde cedo, justamente para poder desenvolver esse campo de intuição, acreditar mais em si. Dá para elas aula de educação financeira, sim, ensinar a criança a mexer com a energia do dinheiro desde cedo, né? E uma das coisas aí que talvez aí vai entrar um pouco no assunto aí, seria um pouco de ensinar para elas as questões relacionadas ao campo sistêmico, familiar. Ensinar para elas desde cedo a história de honrar pai e mãe, talvez as leis do amor, que era algo assim que eu gostaria assim de iniciar assim contigo, falando assim sobre essa história da constelação familiar. O que é, de forma simples, assim, a constelação familiar, campo energético, assim, de forma breve, assim, para quem não conhece, nunca ouviu falar. Bom, Bert Hellinger não gosta de chamar de terapia ou de técnica terapêutica nos livros, primeiros livros dele. Mas eu vou dizer que ela é
uma dinâmica terapêutica que ela vai observar as lealdades invisíveis a processos, memórias do sistema familiar, Sim. que causam, hoje, não seriam tão saudáveis para você ficar repetindo. Então, ela vai trazer para você consciência dessas dinâmicas, dessas lealdades a comportamentos emocionais, crenças do sistema familiar que são prejudiciais ao seu desenvolvimento, à sua expansão como ser. E também ela vai trabalhar o relacionamento da família de origem, tentar harmonizar o máximo possível, que é o que lhe constrói como personalidade, como ser, como identidade, hoje na sua vida. Então vai melhorar o seu relacionamento da melhor maneira possível, a sua projeção de relacionamento com o pai, com a mãe, com os irmãos e com todo o sistema familiar, para que você possa olhar para a vida e seguir em frente com coragem, com força, com desenvoltura, com energia. Tá. E assim, trazendo assim para o campo especificamente do cotidiano, ali do dia a dia, das relações. Muita gente, por exemplo, tem problema, tem dificuldade financeira, tem dificuldade para ganhar dinheiro, ter o básico até, digamos assim. Isso pode ter origem em questões familiares? Então, pode sim ter origem em questões familiares. Você pode estar repetindo um padrão do sistema familiar de crença na escassez, por exemplo, ninguém teve dinheiro antes de você e você agora está tendo. Você pode ter culpa e começar a ter esse dinheiro e dificultar, fazer um processo de autossabotagem. Mas o teu relacionamento com a sua mãe ou com seu pai também reflete no seu relacionamento com a vida. E se você não está bem com esses relacionamentos, isso pode ser uma interferência no seu processo de relacionamento com o dinheiro. Dinheiro está mais relacionado à energia do pai ou da mãe? Bom, isso aí, sistemicamente, muitos consteladores falam, não é a mãe que é o dinheiro, o pai que é isso. Eu, dentro das dinâmicas de constelação, vejo que é relativo, e pode ser o pai, pode ser a mãe, e pode ser os ancestrais. Mas assim, dentro do que é convencionado, a mãe vai te trazer relacionamento com a vida, a geração. Então, se você não tem um relacionamento ruim com sua mãe, você vai ter um relacionamento ruim com o dinheiro. Agora, o pai, ele leva para o mundo. Então, ele faz você enfrentar os problemas e materializar coisas também. Então, os dois funcionam como projeção de relacionamento com o dinheiro. Mas, eu também não digo... as pessoas falam normalmente como fórmulas absolutas. Se você tem problema com seu pai, você nunca vai ter isso. Se você tem problema com sua mãe, você nunca vai ter isso. Não. Você pode ver, é relativo. Há pessoas que isso realmente vai ser o ponto. Uhum. E isso vai dificultar. Mas tem pessoas que têm problema com a mãe e têm dinheiro, sim. Tem pessoas que têm dinheiro. Então, eu não generalizo também as questões de constelações como panaceias. Isso vai curar você para sempre. Cada caso é um caso. E cada pessoa vai ter um conjunto de circunstâncias que influenciam a sua relacionamento, sua crença no dinheiro. E depende da forma como o bloqueio, a questão ali foi gerado. Por exemplo, quando eu percebi um movimento relacionado ao campo do dinheiro na minha vida, que é o seguinte: sempre que eu ganhava uma certa quantia de dinheiro, eu dava um jeito, de forma inconsciente, de fazer com que esse dinheiro fosse embora. Aparecia uma coisa para pagar, aparecia um problema que acontecia às vezes no carro, em casa, e o dinheiro não ficava comigo. E aí, justamente fazendo o estudo das constelações, alguns eu mesmo fiz com você, processos terapêuticos, eu fui tomando a consciência que no meu campo familiar, na minha educação em casa, eu cresci num ambiente onde toda vez que minha mãe recebia dinheiro de pagamento ali, era um dia que ela ficava estressada, que ela reclamava porque sempre tinha que entregar o dinheiro para as pessoas, as dívidas que tinha para o mercado. A gente morava em cidade do interior, então era normal comprar, fazer a feira, comprar fiado mesmo, literalmente não tinha cartão de crédito, nada disso, e se pagava no final do mês quando recebia. Então, sempre eu vi essa dinâmica em casa, eu cresci com isso. Então, eu acredito que eu coloquei de forma inconscientemente esse padrão, e que aí entra a história da honra, quando eu cheguei na vida adulta, quando recebi uma quantidade de dinheiro, inconscientemente pensava, minha mãe, ela não teve essa prosperidade, eu devo honrar
pai e mãe, até por ser um princípio religioso, que a gente aprende e de forma inconsciente dava um jeito de fazer com que esse dinheiro fosse embora. Quando eu tomei consciência disso nos processos terapêuticos, eu comecei a fazer diferente, a quebra de padrão. Comecei respirando e dizendo: minha mãe, as questões que a senhora teve não são minhas, foram da senhora. Então, eu vou fazer a minha história diferente aqui. E a partir disso, eu penso que estruturas sinápticas, novas conexões, possibilidades, começou a se abrir a partir desse ponto. Tem sentido isso? Então, dentro da constelação que é fenomenológica, tem. Porque se você for observar as circunstâncias, como um carro quebra, ou eu tenho que aparecer o conta tal, aparecer uma multa, isso que tira o dinheiro que você ganhou, são circunstâncias que você não tem controle. Uhum. Dentro da constelação, a gente chama isso de fenômeno. E até o destino está fazendo parte desse fenômeno. Você estaria atraindo circunstâncias para você e de experiências repetitivas. Elas podem ser tanto escolhidas conscientemente, como um relacionamento amoroso, como circunstâncias que acontecem. A gente pode ter um olhar fenomenológico sobre o que está acontecendo ao seu redor, o que está atraindo. Nem tudo que é previsível e que você controla. E aí é que entra a questão do sistema familiar. Quando ela traz para você um pouco da responsabilidade do seu destino. Mesmo que essa responsabilidade esteja no seu inconsciente. Você vibra em determinada, sei lá, e atrai para si circunstâncias que se repetem constantemente. Isso, se a coisa se repete mais, dentro de uma perspectiva sistêmica, dentro de uma perspectiva espiritualista também, você deve olhar para aquilo para tentar mudar. Que padrão em mim existe em que faz com que isso se repita? Normalmente esse padrão a gente não consegue achar observando tão facilmente. A gente precisa de ajuda terapêutica. Às vezes, né? A constelação, por exemplo, ela traz uma ajuda de percepção fenomenológica, onde você mesmo vai sentir e vai reconhecer que aquilo é possível que seja verdade. Ela não é um conselho tipo, não, está acontecendo isso com você porque você está se relacionando mal com sua mãe, isso. Não que pode ser, mas não, isso não é a verdade, é uma vivência. E nessa vivência aquilo se revela, você reconhece que aquilo é verdade e você consegue, reconhecendo que é verdade, se livrar daquele padrão um pouco ou modificá-lo um pouco. E aí as circunstâncias ao seu redor começam a mudar, muitas delas. E aí, por exemplo, quebra de um padrão repetitivo. Por exemplo, se tem uma pessoa que já passou por diversos relacionamentos e não consegue fixar um relacionamento, dar continuidade, porque sempre termina, sempre acontece alguma outra coisa, provavelmente deve existir alguma questão no campo dessa pessoa que está se repetindo esse padrão e que uma sessão ou mais de constelação familiar pode ajudar a fazer uma alteração nesse campo sistêmico ali e auxiliar a pessoa a se relacionar melhor. É isso, na prática? Também. O que você está falando aí é a resposta para a pergunta que você fez sobre a humanidade, que sempre foi. O que você pode fazer para que nesses 10 anos a humanidade melhore? Que sempre foi o oráculo de Delfos, conhece a ti mesmo. E no processo terapêutico, não só da constelação, mas de outras terapias, porque na formação da personalidade, você tem diversos elementos, como, sei lá, traumas intrauterinos, a criança ferida, inversão do feminino e do masculino. Todos esses processos fazem com que você faça determinadas escolhas na sua vida. Se você consegue ir na origem deles e alterar um pouco, você modifica também a sua percepção do que lhe atrai. Então, como eu disse, eu tinha dito antes do podcast, né? Teve uma pessoa no curso de constelação que ela tinha casado 5 vezes. E os 5 relacionamentos dela batiam nela. Como é que ela escolhe 5 pessoas que são violentas? Nossa. Ela, quando conhece a pessoa, ela não sabe que ela é violenta. Mas ela vai descobrir depois. Mas por que circunstâncias do destino ela traiu 5? Quem não conhece pode dizer que é azar que ela teve. É azar, é dedo podre. É dedo podre. Mas então, quando você... se você diz que é azar, eu não tenho muito poder de mudar isso. Eu sou azarado. Se eu digo que é o destino, eu não tenho muito poder de mudar isso. Mas se eu digo que alguma coisa em mim está atraindo essa circunstância, eu tenho algum poder de mudar isso. Eu tenho reconhecer, né?
E se eu tenho o poder de mudar isso, peraí, então tem que mudar. Aham. E aí você vai procurar o autoconhecimento e essas terapias para reconhecer que padrão em mim faz com que eu me atraia e reconheça até inconscientemente, na energia talvez, no processo do campo sistêmico, que aquela pessoa é violenta e eu me atraio por aquilo e quero aquilo. Isso é inconsciente. Então é como se uma autossabotagem do seu outro eu que você não conhece, que faz com que você tome decisões difíceis para a sua vida. E se você pode conversar com esse seu eu, outro eu, e melhorar o relacionamento com ele, e mudar as coisas do seu destino, por que não? Aí você consegue, mudando internamente esse eu consigo atrair uma pessoa que vai estar em Eu ressonância consigo com esse me novo atrair por uma pessoa, diferente. Porque eu já fiz constelações, exercícios de constelações, em que existe muita inversão. As mulheres normalmente escolhem estar no masculino e os homens vão para o feminino. Isso sobrecarrega elas muito, elas se sentem que fazem tudo, fazem a escolha de hotel, fazem a escolha de restaurante, elas que fazem tudo, e o homem, você escolhe. Aí elas vão se sentindo sobrecarregadas. E existe muito esse processo. Eu já fiz um exercício de constelação que era o seguinte: eu vou colocar o homem harmonizado, perfeito aqui, representando, sem dizer quem é, né? Representando uma pessoa. O homem vivendo no seu lugar de homem. É isso que você quer masculino dizer. e harmonia para servir o feminino. Tá, entendi. E vou colocar um homem que está fora desse padrão. Aí escolhi algumas pessoas, aí eu perguntei por quem você se atrai no campo, no exercício de vivência. Ela só se atraía pelo padrão que não era o harmônico, que não era, ela se sentia atraída por aquele, escolhia sempre o que estava no feminino, o que ia trazer problemas. Então, quando você se atrai por determinado padrão, é porque está dentro de você aquele processo de se atrair. Tá. Você pode mudar aquilo, vivenciando e se conhecendo onde é que está a origem. Luciano, para ficar bem claro, o que é um homem estar dentro de um relacionamento no papel de feminino? Então, exemplos. Então, o homem, como é criado por uma mãe, e se a mãe super protege esse homem, ele se desenvolve pouco, né? Não pega ônibus, eu vou levar você de carro para todo canto. Você aprende a pegar ônibus? Não. Não. Então você vai aprender a pegar ônibus tarde. Você vai aprender a ter iniciativa tarde, porque ela vai roubar a sua força de masculino. Isso, a mãe já faz isso. Então quando o homem entra num relacionamento com a mulher e ele começa, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e a mulher não reconhece a importância daquilo, isso é um dos exemplos. Então ele, por exemplo, um exemplo bem clássico, o homem, você casou, tá lá o homem, pega a cozinha, vai lavar os pratos. Aí a mulher... Mas cuidado, você vai dizer aí, viu? Vai lá, continue. A mulher vem, o homem tá lavando os pratos. Aí ela pega, olha assim, ele tá fazendo muito ruim. Tá horrível isso aqui. Ah, tá. Sai. Não, deixa que eu faço. Acabou-se. Você tirou a força do masculino de ficar na cozinha. Uhum. Ele agora vai vir pouco para a cozinha. Porque você não tem paciência para ensinar como é o correto. E você vai reclamar, claro. Mas é melhor reclamar e ele conseguir ir ajustando aos poucos como é o correto, do que você dizer, não, deixa que eu faço. Deixa que eu faço é a mãe dizendo, você não vai pegar ônibus. Ele vai deixar de fazer aquela tarefa e você vai se sobrecarregar com mais uma tarefa. Isso é um exemplo. Uhum. Então, a mulher que toma iniciativa em tudo, que faz todas as escolhas, e o homem que vai perdendo esse espaço e deixa, ele vai para esse lugar de feminino. Na constelação, quando o homem entra na posição do feminino, ele se sente fraco. Isso na representação. Sim. Então, quando o homem ele vai para o feminino, ele se sente sem força para voltar para o masculino. E a mulher vai cada vez pegando mais atividades e ela vai ficando no masculino, nessa energia do masculino, e vai se sobrecarregando. E quando a gente faz a inversão no exercício sistêmico, a mulher faz, meu Deus, como é leve aqui. Eu tinha esquecido como é estar aqui. Apesar de que existem muitas mulheres que já estão há gerações no masculino e elas não querem abdicar dessa energia do masculino numa relação. Mas quando elas conseguem, elas sentem um alívio e que elas podem viver. Então, isso é um exemplo. A energia do masculino e do feminino, que fique bem claro, todo mundo tem a energia do masculino e do feminino presente em si. Só que a energia do masculino, como minha professora Ana da Fonte explicava no seu curso, é como a do espermatozoide
que é ativa, que ela vai louca assim procurando o óvulo. O óvulo está lá preso ao endométrio receptivo, parado, esperando. Uhum. Mas quando o feminino recebe o masculino, essa energia, aí acontece a transformação. O masculino passa a servir o feminino e o feminino passa a receber o masculino. E acontece a geração de um filho, né? E essa energia é essencial. É interessante entender que essas energias estão em nós. Eu, Luciano, tenho tanto masculino quanto feminino dentro de mim. Um relacionamento heterossexual. A mulher tem tanto masculino quanto feminino. Só que quando os dois se relacionam, se o homem está mais no masculino e a mulher está mais no feminino, é como se cada um entra no seu papel e no seu lugar e um passa a servir o outro e o relacionamento funciona melhor. E a mulher relaxa mais. Então, quando a mulher vai dançar e o homem conduz, por exemplo, eu vejo na internet isso, as pessoas, ela gosta de ser conduzida e ela se relaxa quando é conduzida. E assim também na vida, em algumas circunstâncias, não vou generalizar, porque ambos têm masculino e feminino. Mas se uma mulher está se relacionando com você e ela tem que tomar todas as decisões, e você fica, então toma aí. Não, que hotel? Vamos viajar? Vamos. Aí tá, eu vou escolher o hotel, vou escolher o restaurante, vou escolher o programa, vou escolher o que fazer. Vai ficar pesada essa viagem para essa mulher. E esse homem vai ficar lá como enfeite e ela vai começar a se sentir cansada. Com o tempo vai reclamar dele, falar, esse homem não faz nada. Ele só fica ali assistindo televisão e eu que fico aqui trabalhando na cozinha. Repetem padrões que foram de nossos pais, mães e gerações anteriores. Por essa inversão. Eu não sei se eu dei para explicar bem, porque Sim, é polêmico. explicou. Inclusive, Luciano, enquanto você fala, eu fui rememorando alguns relacionamentos que eu tive e provavelmente repetindo algum desses padrões. Porque, como você falou, é difícil reconhecer, não é tão simples você reconhecer, por exemplo, que você está com um papel invertido dentro de um relacionamento. Talvez, primeiro, porque você reconhecer que o problema está em você, é difícil. A gente normalmente não quer. A gente quer sempre, normalmente, principalmente dentro do relacionamento, quer dizer, o problema está na outra pessoa, não está em mim. E conseguir perceber isso e partir para um plano de ação, para modificar uma coisa que está muito enraizada no cotidiano, não é tão simples, não. Hoje as pessoas estão falando na internet de os homens princesos, né? Que é uma forma pejorativa de tratar essa questão. Não queira um homem princeso, que é um homem no feminino. Uhum. E a mulher no masculino é essa que está ativa, que está fazendo tudo. Mas às vezes, justamente por ela vira mãe do parceiro, justamente por essa relação de que a mãe tem um poder de determinar, eu deixo que eu faço isso, deixa que eu faço aquilo, Se ela começar a tomar a atividade dele, ela vira mãe no relacionamento e ele vira filho. E isso sobrecarrega a mulher, porque dentro da constelação os papéis têm que ser bem claros. Esposo e esposa, homem e mulher, o masculino e feminino. E também não é o caso do homem ser o pai e a mulher ser a filha também. Também é uma outra relação polêmica. Quando o homem ele passa também a fazer tudo pela mulher e virando um pai. Como Bert Hellinger cita algumas questões que são polêmicas e controversas no livro. Mas que a gente observa nas dinâmicas do sistema familiar. Por exemplo, você começa a pagar a faculdade da sua esposa e paga os livros dela e paga você. Quem faria isso antes seria o pai, né? Há um perigo aí de estar fazendo isso. Não estou dizendo que é errado, mas há um perigo aí de você começar a entrar no relacionamento no lugar do pai, na figura do pai, e esse relacionamento se distanciar de você como filha e abrir o lugar para um parceiro. Então, o que aconteceria nessa dinâmica na faculdade, como ela abriu o lugar do parceiro, ela se apaixona por outra pessoa e você vira o pai dela. E aí depois, se esse relacionamento acontece, ela cria esse vínculo, ela não quer mais você e você vai ficar, mas eu lhe dei tudo isso, eu pagava a sua faculdade. E aí entra na lei do dar e receber da constelação, que quando eu dou demais também eu afasto o outro. Se o dar e receber não é uma troca, eu dou demais na relação, a pessoa dá menos, ela se afasta porque se sente culpada de tanto receber de você. Sim. E aí a relação normalmente se rompe. E a pessoa que deu mais fica, mas eu fiz tudo isso por você e você fez isso comigo. Uhum.
E a gente não Sim. percebe que isso faz parte de uma dinâmica de relacionamento do dar e receber, que é bem explicado nas constelações, que se repete muito. Se nós soubéssemos que o dar e receber tem que ser visto como uma troca antes, a gente não entrava nesse processo talvez ingênuo, né, de romantismo Disney, de ser, eu vou me doar o máximo aqui até o relacionamento dar certo. Às vezes isso, na verdade, afasta o parceiro. Sim, entendi. Cria uma necessidade de que a coisa dê certo. Tipo assim, os padrões estão, os papéis ali estão invertidos, tem uma série de padrões e você quer botar uma energia para que a coisa dê certo, mas sem fazer a inversão, sem né? perceber que você está participando de uma dinâmica previsível. Você coloca muita energia, gera normalmente às vezes até mais desgaste e afastamento, né? Um rompimento. Agora, você falou aí Bert Helling e trouxe algumas questões assim de pontos polêmicos. Eu vou perguntar assim a você, Luciano, a constelação familiar ela teve um boom assim de uma certa forma, né? Porque ficou bastante conhecida no Brasil. Muitas pessoas vêm se tratando com isso, entrou no centro de práticas integrativas, chegou até ir para os tribunais, né? Estavam se fazendo sessões de constelação para resolver casos complicados, eu penso que de questões energéticas assim, e depois saiu, né? Porque várias pessoas criticam de uma certa forma a constelação. Então eu vou perguntar assim a você, hoje, qual é o problema da constelação familiar? Por que tem tantas críticas em torno dela? Bom, primeiro é uma terapia nova, né? Toda terapia nova, que eu digo assim, década de 70, ela foi criada, foi ajustada. Toda terapia nova, ela sofre um processo de adaptação na sociedade. A acupuntura, quando chegou no Brasil, ela era curandeirismo. Depois era só praticada por fisioterapeutas. Depois os médicos, não, agora é só de médicos. Tomaram porque ela foi reconhecida cientificamente. Até um processo de hoje, até há pouco estavam brigando pela acupuntura. A constelação também chegou como um processo terapêutico desenvolvido por Bert Helling. Só que o que eu vejo assim na internet, ele usa muitos argumentos que não conhece bem a história. Por exemplo, eles falam, não, ele foi criado por um nazista, né? Dizem que Bert Helling era nazista. Mas não leu a biografia dele. Na biografia dele, ele foi obrigado a lutar no exército nazista. Ele fugiu o máximo que podia dessa responsabilidade. Os pais dele eram contra o Hitler, ficaram em pânico quando o chanceler, ele foi eleito chanceler da Alemanha, e ficaram em pânico quando ele começou a forçar as pessoas a servir a ele. Primeiro forçaram a Bert Helling, ele tocava violino, a tocar nos eventos da juventude hitlerista. Ele evitava isso. Depois forçaram ele a participar das construções das estradas, até forçar ele a ir à linha de frente de combate. Ele não queria. Ele foi à linha de frente de combate e aí ele começou já a estudar as constelações pelo fenômeno de que ele não morria, não relevava nenhum tiro. Os amigos dele todos morriam, os companheiros de guerra que eram forçados. E aí, nesses fenômenos, até numa batalha que ele teve com os americanos, ele foi preso e foi levado para um campo de concentração invertido, né? Na verdade, os prisioneiros alemães. Aconteceu que a guerra acabou e descobriram os campos de concentrações nazistas. E aí reduziram a comida dos campos de concentrações, dos campos de prisioneiros dos soldados nazistas, onde muitos soldados nazistas morreram. E Bert Helling teve que fugir de um desses campos. Então ele teve uma experiência que foi forçado a participar. Ainda assim, para você ver o caráter humanista dele, ele depois virou padre e foi fazer trabalhos na África do Sul, onde existia o apartheid, onde os brancos e os negros tinham bairros diferentes. E ele se manifestava também contra o apartheid. E por isso ele teve problemas lá, depois teve que sair da África do Sul. Então a pessoa, não, ele é um monstro nazista. É um argumento de muita gente que não lê a história dele, só quer generalizar e pronto. Esse é um dos pontos que a pessoa não conhece a história dele. Primeiro tem que conhecer que ele não compactuava com a ideologia nazista. Outro ponto são questões das vivências, das dinâmicas familiares, que são descritas nos livros. Muitas vezes, as dinâmicas das constelações foram criadas observando os grupos.
Ele não criou as ideias, tipo, eu vou juntar um grupo, fez um sistema familiar, aí ele viu que honrando pai e mãe, isso melhorava. Que fazendo alguns exercícios e dinâmicas, ele foi criando dinâmicas que davam certo e que davam certo a maioria das vezes. Mas ele mesmo disse que não é uma regra. Então, ele observou essas dinâmicas. E quando você vê a descrição no livro, às vezes ela é polêmica realmente, porque você, por exemplo, ele tem que... Um pai abusador, você tem que honrar seu pai. Como é que você vai honrar um pai abusador? E na lógica não é honrar o abuso do pai, é honrar talvez a figura que lhe deu a vida. Mesmo assim, como é que você vai honrar alguém que lhe violentou? Isso é polêmica. Então eles dizem que retraumatiza a vítima. Uhum. Mas aí... E que pode, de fato, acontecer. De fato acontece, porque você não pode forçar a pessoa a fazer isso. Uhum. E muitos consteladores fazem o quê? Não, senta aí e honra, faça isso, faça aquilo. É claro que isso é uma sensibilidade do terapeuta. Na constelação é uma vivência, mas deixe-me explicar sobre essa questão da vitimização, né? Na constelação, quem é vítima perde força de ter autonomia, de resolver a sua própria vida. Da pessoa que se vê como vítima. Quando você pega esse estigma ou vira vítima, uhum. você perde força. E se você é para sempre vítima, você vai estar para sempre sem força. Como é que você sai do vitimismo? O vitimismo é quando você alimenta a ser vítima. Né? Não é negar o fato de que aconteceu. Mas se você ficar sempre sofrendo como vítima... Tá. Então, o que acontece, nessa perspectiva que nós discutimos, existe o destino. Você se relaciona com o destino. Por que aconteceu um fato ruim comigo, por exemplo? Você se relaciona com o divino. Se você acredita em Deus, aí por que Deus permitiu que isso acontece comigo? Isso são relações que a pessoa cria. E dentro da perspectiva da constelação fenomenológica, de certa maneira, você atrai circunstâncias do seu destino. Se você tem a capacidade de perceber porque atrai, você tem capacidade de mudar o seu destino. Então, ela está dizendo assim, você tem força para mudar o seu destino. E aí, mas também ela traz responsabilidade. Existe uma responsabilidade talvez inconsciente em você de ter atraído aquela circunstância. Mas essa responsabilidade não é para gerar culpa, porque ela não é responsabilidade consciente. Uhum. E aí, quando você, na vivência, conduzindo a sentir, a perceber que realmente você tem uma responsabilidade inconsciente e reconhece a existência dela, você toma força para olhar para o seu destino e dizer, agora eu entendi porque isso aconteceu comigo. E eu não sou mais vítima. Você se liberta daquilo ali. Você se liberta do vitimismo. Eu tenho um exemplo. Por exemplo, que terapia você consegue se desvincular de um agressor de violência sexual? Que terapia? Em uma sessão, que terapia? Eu fiz uma constelação e aí a gente coloca, claro, o agressor, o estuprador. Claro que a pessoa que foi vivenciar essa constelação não conseguia olhar para ele e chorava na sua presença. Então nós retiramos ele e olhamos para o passado, olhamos para o sistema familiar. Na representação do sistema familiar existia uma mulher que sorria e apontava para a família. E ela descrevia assim, como se eu fosse uma puta. É como se eu fosse uma puta. A princípio, a pessoa que estava constelando olhou chocada. Não, mas isso não existe na minha família. Isso não existe na minha família. Não reconheço essa pessoa. Falei, aí até que a pessoa que representava a puta disse, eu prefiro ser puta do que ser igual à sua família. Uhum. Aí ela, como assim? Quando a gente montou a família dela, essa família ancestral... Escolheu as pessoas para representar cada personagem ali da família. Né? E a descrição era como se eles fossem aristocratas, administradores de uma casa, um prostíbulo, uhum. que fazia coisas assim... Como é que eu digo? Ruins, asquerosas. Asquerosas é a palavra. E quando ela olhou para aquela família, e ela sentiu que era. Tipo, eu não forcei, eu não insisti. Não é isso que o terapeuta faz. E havia uma frase que ela queria dizer para essa família, que era, eu prefiro ser a vítima do que ser igual a vocês.
Eu prefiro ser a vítima. E ela dizia com uma força muito grande. E ela reconhecia, isso é verdade em mim. Aí ela percebeu que essa negação inconsciente desses criminosos, porque é exatamente isso a constelação. E que estava no campo familiar dela. Se ela não inclui até mesmo os criminosos que vieram antes dela como parte do sistema dela, reconhece como verdade, ela ou vai para a vítima, ou ela quer ser inocente. Mas no momento que ela fez isso, ela fez, eu reconheço que vocês fizeram parte da minha família. E se vocês não existissem, eu não existia hoje. Reconhecendo isso, vocês fazem parte, mas eu não concordo com o que vocês fazem. E ela também olhou para a puta, eu não preciso mais ser a vítima, eu não quero mais ser a vítima. Uma personagem ali... que era uma prostituta. E eu sinto muito pelo que a minha família fez com você. Aí ela conseguiu olhar para o estuprador e disse, agora eu vejo o porquê. E eu te libero. E ela conseguiu liberar. Agora, que terapia faz com que a pessoa consiga se libertar assim? Então, dentro da dinâmica, você consegue entender, da dinâmica que eu expliquei, você consegue entender como foi o processo de libertação e de olhar para isso. Mas quando você vai ler no livro uma frase, você vai interpretar de uma maneira equivocada e você vai dizer, não, está revitimizando. Se ela não conseguisse perceber e eu forçasse, sim, aí eu estaria revitimizando ela, retraumatizando. Mas não é isso. A condução da constelação consiste em a pessoa sentir. Então a gente vai no limite do sentir. Se ela não sente, a gente não abre. É isso. Perfeito, maravilha. Eu penso que, assim, a gente tocou aqui em vários pontos que daria para aprofundar, passar mais tempo, daria para fazer várias entrevistas assim para falar, até porque tem muita coisa aí sobre a constelação familiar, sobre os campos fenomenológicos, as leis do amor, a lei que tem, tudo, que daria bastante assunto aqui para a gente comentar. Mas a gente não vai ter tanto tempo assim. Eu quero aproveitar esses minutos aqui, finais aqui contigo, Luciano. Primeiro para cumprir a promessa que eu fiz no início, de dicas simples assim, que eu posso fazer em casa, que todo mundo que está acompanhando de casa pode fazer assim, por exemplo, para sentir o seu campo, o seu ambiente de casa, o seu campo de trabalho, assim, do ponto de vista energético, e o que pode fazer, inclusive para melhorar o seu campo energético sutil também. Queria que você... Então, todo mundo vai ter uma sinalética de percepção energética. Cada um tem que se autoconhecer para perceber qual é a sua. Eu, nesse processo de desenvolvimento, passei por vários métodos de tentar voltar ao normal, né? Quando você entra no ambiente, como eu digo, e sua percepção fica embotada, sua emoção começa a ficar negativa, ou tem gente que passa mal mesmo, passa mal, o coração acelera, sente dor de barriga, calafrio, arrepia. Um arrepio ruim, porque existe um arrepio bom também. Quando chega num ambiente denso, carregado. Assim. E nesse momento você está trocando energia com o ambiente, né? E aí a gente vai aprendendo, né? Se você é uma celebridade e chega no shopping, o que acontece com você? As pessoas vêm em cima, né? Exatamente. Então, se você é uma celebridade e chega no shopping, as pessoas vão chegar em você. Então, se você está brilhando com muita luz, ou muito... e entra num ambiente, num shopping, por exemplo. O que a pessoa vai fazer no shopping? Vai comprar. O ideal é que a celebridade fique invisível, então ela se disfarça. Como é que você se disfarça? Você tem que, claro, antes você faz as suas imantações vibratórias, seja orações, meditações, sua técnica, mas quando você for para um shopping, você vai ter que igualar o seu pensamento ao dos outros. Ou você vai ter que igualar, ficar invisível naquele ambiente. Entrar na narrativa que o ambiente está pedindo para aquele momento. Ainda assim você vai trocar energia com ele. Ainda assim não vai ser tão agradável, mas vai ser menos do que se você entrar no shopping brilhando. Eu entro no shopping e vou rezar para todo mundo aqui. Você vai orar, puxar a energia de todo. Você pode rezar por você, para se manter, mas vou rezar por todo mundo. Ou vou com o coração muito aberto, tal, na ingenuidade, pode ser que você leve um choque energético de vibrações, né? Isso é uma das estratégias, eu não sei se é a mais correta, mas é uma das estratégias que fui percebendo.
Outra estratégia é, depois disso, várias estratégias de... Aqui eu tenho uma praia, um mar enorme. Então, quando eu me sinto mal em relação a isso, eu vou tomar um banho de mar. Existem outros banhos de ervas e banhos naturais que também... O contato com a natureza limpa esses campos energéticos. Então, eu também faço muito isso. Eu posso ensinar um exercício de percepção. Perdão, aqui. Tranquilo, normal. Faz parte. Sim. Um exercício de percepção para as pessoas, mas nem é todo mundo que vai conseguir, porque você tem que entender um pouco da sua sinalética, né? Na constelação, a gente faz exercícios com âncoras, que seria com papéis no chão. Mas assim, você pode pegar uma cadeira, né? Existe uma terapia chamada leitura do cérebro, e que também a medicina chinesa faz de céu, homem e terra. São 3 níveis que ela determina. Então, quando você está no nível terra, ou no nível homem, quer dizer que você está pisando sobre a terra, você está, tipo, poderia dizer, enraizado, você está sentindo a vida e conseguindo realizar nela, percebendo os caminhos de realizar nela. Bert Helling falava que o agricultor, ele é mais aterrado do que um estudante, porque o agricultor vivencia pragas, ele sabe quando vai chover, ele sabe quando plantar, ele sabe como lidar com a realidade. O estudante, ele está estudando para lidar com a realidade no futuro, na universidade. Então, ele ainda não sabe. Então, o aterrado é aquele que sabe lidar com a realidade. Você está realizando hoje no seu trabalho, você está aterrado. E aí, explicando esse nível, só para a pessoa entender, existe a pessoa que pode estar afundado na terra e a pessoa que está muito no céu, ou fugindo da realidade. Flutuante. A pessoa que está sobrecarregada e a pessoa que está flutuante. Vamos determinar esses 3 níveis, que são... Os 3 níveis é fácil de acessar. Uhum. Então você vai colocar uma cadeira à sua frente e vai dizer, essa cadeira... Pode ser um outro objeto, alguma coisa. Eu considero a cadeira que é mais parecido com o ser humano, mas você pode botar um objeto também aqui sistemicamente e pode ser, vou botar essa taça. Que vai simbolizar aqui... Vai simbolizar uma pessoa que está aterrada. E você vai ver se você está perto ou longe dela. Então a primeira pergunta, quando você... Claro, você tem que determinar isso de uma forma... enfática, que você mesmo, acredite. Né? Não, tá. Aqui está uma pessoa que ela está em harmonia com a Terra. Ela está representando? Ela está representando uma pessoa que está em harmonia com a Terra. Tá. Mesmo que eu não saiba o que é isso. E aí eu vou olhar para ela e vou perceber se eu me sinto perto ou longe dela. Primeira pergunta, você está perto ou está longe dela? Tem pessoas que não vão conseguir, tem pessoas que vão perceber logo, mas eu estou longe. E não é perto no sentido físico. Pode ser físico. Tá. Eu consigo apertar a mão dela, eu consigo olhar nos olhos dela, nessa representação que eu criei. Não consigo, não, estou longe, estranho, pois estou me sentindo longe. Bom, se você está se sentindo longe, ou você está flutuando, ou você está sobreterrado. Enterrado. E aí você vai perceber como isso. Então você vai tentar ver se você aumenta essa proximidade, olhando para cima e observando ela, ou olhando para baixo e observando ela. Se você sentir que, não, aqui eu sinto mais próximo, mas eu ainda me sinto longe, quer dizer que você está enterrado. O que significa estar enterrado? Então, sobrecarregado é isso, né? Você está sobrecarregado e se sentindo pesado e com dificuldade de movimento na sua vida. E se você ficar muito tempo nesse lugar... Coisas travadas na vida. Muito tempo nesse lugar na sua energia, você vai sentir tristeza, pode entrar em depressão. Uhum. Enquanto muito tempo no lugar no céu, que seriam como férias, né? Eu não quero saber de nada. Quando você tira umas férias, você se desliga de tudo. Está evitando a realidade. Você evita a realidade. A gente pode evitar a realidade, por exemplo, fugindo para a espiritualidade ou religiosidade em demasia, querendo que Deus resolva a nossa vida, querendo que as coisas aconteçam por si mesmas, não querendo botar a mão na massa. Sim. Enquanto aquele que está botando a mão na massa está sobrecarregado, está botando com dificuldade, mas as coisas não vão, não fluem, não se mexem. Aí você está se sentindo sobrecarregado. E aí, se você está sobrecarregado, você vai ter que encontrar uma estratégia de sair dessa parte sobrecarregada. Que aí existem inúmeras estratégias terapêuticas. Esses banhos, por exemplo, são banhos energéticos que lhe limpam, teoricamente, e você volta a sentir os seus pés na terra. Mas às vezes não é tão simples, porque às vezes existem características psicológicas, emocionais que ainda lhe mantêm lá. E a ideia dos banhos também, eu penso que é tirar um pouco desse peso energético e que se a pessoa voltar a fazer os mesmos costumes, naturalmente ela vai se aterrar novamente.
Então, basicamente é isso. Colocou um representante de que alguém saudável, que está alinhado com a Terra, realizando. Vê se você está perto ou longe. Estou perto ou longe. Estou perto, então ótimo. Então quer dizer que eu estou aterrado, eu estou realizando. Estou longe, pô, tem uma coisa errada comigo. Olho para cima, estou enterrado. Olho para baixo, estou flutuando. Entendi, maravilha, Luciano. A gente realmente tá na reta final aqui. Vou só pedir aqui para tu falar de forma bem breve aqui sobre esses dois livros aqui. O primeiro livro, né, Crônicas do Não Tempo. A Guarda de Cronos é um livro que está disponível aí nas plataformas de venda, né? Tá na Amazon esse livro também? Tá na Amazon, tá nas plataformas de venda, tá em e-book também. E o livro 2 aqui. O que é que tá por trás aí? Qual a essência desse livro aí? É um romance? O que é? Então, ele também tem a ver com essa sensibilidade no final, né? Eu acabei entrando eu sou arte educador, mas eu gosto de me enveredar por várias artes. Eu desenho, eu escrevo. E aí me surge uma história de e se um jovem que tem uma sensibilidade extrasensorial, essa sensibilidade é conhecida na parapsicologia como psicometria, que seria a capacidade de tocar um objeto e acessar a memória dele, acessar a memória que esse objeto traz e testemunhar o que esse objeto enxergou naquele tempo passado. Isso é a tua cara. E se um jovem cego, esse jovem cego, ele percebesse que tivesse esse dom e começasse a tocar os objetos de museus, da história, e aí começa a surgir uma trama, que é justamente a Crônicas do Não Tempo. Aqui, esse jovem toca objetos da época do rei Luís XIV, na França, em Versalhes, e vai investigando a vida do misterioso Conde de Saint-Germain. O Conde de Saint-Germain já é um personagem misterioso, porque é um personagem que ele viveu por tempo demais. Aí dizem que ele é imortal, que virou um mestre ascensionado, dentro do misticismo, por exemplo. Mas eu trago ele para mais próximo dessa ficção histórica, desse romance. E a gente vai visitando esse tempo. No primeiro livro, esses mistérios do Renascimento, e uma trama surge dentro desse livro, que eu não vou trazer spoiler, que vai levar para o segundo livro. O segundo livro, esse jovem vai tocar em objetos justamente da época do surgimento do nazismo, do misticismo nazista. Por exemplo, ele toca nos óculos de Heinrich Himmler, que é um dos líderes da SS, né? Uhum. E ele vai tocando isso e vai investigando um pouco dos mistérios que aconteceram no processo da formação do Partido Nazista até o início da Segunda Guerra Mundial. E esse livro ainda tem continuação, tem um terceiro, já está pronto, na verdade, mas não está publicado. Mas ele é uma ficção, mas que brinca com essa sensibilidade, com esse processo extrasensorial. Inclusive nele, eu fiz um processo de constelação eu tinha que criar qual era o sentido de um objeto chamado dodecaedro romano. E se ele tocasse o dodecaedro romano? Só que o dodecaedro romano é um objeto polêmico que a galera da internet, todo mundo tenta adivinhar para que era aquele objeto. Ninguém sabe para que é o dodecaedro romano. Disseram que é para fazer luva, costurar, medir terrenos, mas... Para que ele serve, então? Então, aí eu tinha que criar para que ele servia. E para eu criar isso, eu tive que utilizar uma pessoa sensitiva na constelação. Eu falei, você vai ser o dodecaedro romano agora. E essa pessoa, ela começou a se assustar. Luciano, que coisa horrível. O que é que você está vendo? Ela disse, não, eu estou vendo uma pessoa rodando assim, uma bola batendo no povo, e depois joga assim com a pedra, uma tira de couro. E ela explicou, na percepção dela, como se fosse uma funda, né? Uma pedra de uma funda. Ele era um objeto fabricado para ser uma pedra de uma arma romana ou de um jogo romano. E aí depois eu, pesquisando na internet, encontrei um artigo dizendo que era isso mesmo, que poderia ser isso mesmo, que ela ia encontrar em campos de batalhas e às vezes tinha um de ouro que podia ser prêmio de jogos. E aí eu peguei, pronto, então vai ser isso. Então eu coloquei no meu livro o dodecaedro romano, com ele tocando o dodecaedro romano e vendo e percebendo essas coisas. Então utilizei também parte das constelações para
para desenvolver a história do livro. Entendi. É bom que você já deu um spoiler aí do livro. Maravilha, então o livro está aqui. Pessoal, estamos chegando aqui no final. Quero agradecer a Luciana. Em breve, relacionado a esse assunto das constelações familiares, vamos ter novidades aqui do Instituto IEX, né? Que é um centro, um instituto educacional que promove, né, formações pós-graduações. E daqui a pouco a gente vai estar lançando uma pós-graduação em constelação sistêmica, né, familiar, voltado para todo o Brasil, de formular em 360 horas, com diversos professores de diversas partes do Brasil, professores reconhecidos, renomados, inclusive o próprio Luciano vai estar como coordenador. Então, aguarde aí que você pode ver mais informações no site do Instituto IEX, institutoiex.com, acompanhar mais informações também pelo nosso Instagram, instituto.iex, certo? E no mais, gratidão, meu amigo. O prazer estar aí com você. Boa conversa aqui, aprendi um tanto com você, de verdade mesmo, aí, sobre esses assuntos relacionado a campo, a energia, alguns mistérios também, um pouco bom conhecer um pouco mais aí sobre a história do seu livro. Vou fazer questão de adquirir o seu livro para ler na íntegra, quem sabe na próxima oportunidade que a gente vai conversar, a gente pode dialogar um pouquinho mais sobre ele. No mais é isso, pessoal. Gratidão por cada um. Quem quiser deixar algum comentário aqui embaixo será muito bem-vindo. Peço para você, inclusive, que vai assistir esse vídeo aí, curtir ele, engajar aqui e aguarde que em breve teremos aí o nosso terceiro episódio. Um beijo no seu coração. Tamo junto. Tchau, tchau para vocês.